Olá! A nossa mensagem de hoje vem do Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 10, e diz o seguinte: 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, em pé, fazia essa oração: Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados e aqueles que se humilham serão exaltados. Ontem a gente falou um pouquinho sobre isso que está dito aqui no final, né? Que Deus nos ensina que nós não devemos buscar ser os maiores, mas a nossa função como servos de Deus é servir e buscar sim ser o menor, o mais simples, sempre aos olhos do Senhor. Não para aparecer na frente dos outros, mas verdadeiramente levar uma vida simples, honesta, bondosa e correta diante de Deus. E aqui ele nos conta uma história, no começo, né, fala que é uma parábola no versículo 9 que a gente não leu. E aí Jesus usa essa história para nos ensinar. Então, de um lado aqui tem um fariseu. Quem era o fariseu? O fariseu era o religioso. Era o homem que era respeitado, o homem que tinha toda a sua postura de religioso. As pessoas olhavam para ele e sabiam que ele era religioso. E do outro lado tinha o cobrador de imposto. O cobrador de imposto era alguém que era odiado pelo povo de Israel. Era alguém que não era bem visto na sociedade, era visto sempre como alguém desonesto, como alguém que trabalha para o governo e está só fazendo coisa ruim com a gente. Quase um político de hoje em dia, né? Alguém que trabalha para o governo e que maltrata o povo e é desonesto. Essa era a visão que eles tinham do cobrador de impostos. E diz aqui nessa história que Jesus nos conta que o homem que era religioso estava lá falando para Deus sobre como ele era religioso, como ele era incrível, como ele era sábio, como ele era espiritual. Eu jejuo, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, e tudo isso era arrogância. Não tinha servitude nenhuma, não tinha entrega nenhuma. Tudo aquilo era motivo para ele se gabar. E como Jesus já nos contou em outras ocasiões, né, as pessoas que querem se gabar pelas coisas boas que fazem, têm como recompensa, a única recompensa, essa popularidade que elas ganham na hora. Elas não serão recompensadas por isso. Mas aquele que faz o bem, sem querer parecer, esse sim está fazendo por um bom motivo. Porque ele não está fazendo para ficar famoso, ele está fazendo porque ele sabe que é certo. Porque tem motivos interiores para fazer o bem. E aqui Jesus usa essa imagem desse homem odiado na sociedade para que ele chegasse diante de Deus. Ele estava ali no templo e a história conta que ele nem tinha coragem de levantar os olhos para o céu enquanto ele orava. Nem isso ele tinha coragem. Por quê? Porque ele sabia que era pecador. E ele dizia isso. Ele tinha noção exatamente de quem ele era. E esse gesto dele de bater no peito naquela cultura era algo completamente diferente daqui. Bater no peito na cultura ali daquela época era um sinal de humilhação. Um sinal de que você estava, né, como se agredindo, dizendo que você não era digno, né? Então é um sentimento de humilhação, não é você se achando, não, era o contrário. Então Jesus nos mostra que um homem que ao olhar de todos era religioso, o santarrão, e o outro que ao olhar de todos era odiado. E ele no final diz que foi o cobrador de impostos que foi perdoado, que voltou para casa justificado diante de Deus. Por quê? Porque aqueles que se humilham diante do Senhor encontram o perdão e encontram a salvação. E ele saiu de lá justificado, saiu de lá purificado pelo Senhor. Cuidado que as coisas que você faz não sejam motivo de arrogância, que as coisas que você faz, por melhores que elas sejam, não seja motivo para você ficar, olha como eu sou bondoso, em comparação àquelas pessoas, como eu sou bondoso. Não, isso não é bom.
Isso não faz bem. Se em algum momento esse pensamento passa na sua cabeça, repreenda isso e peça que o Senhor tire isso do seu coração. Corte o mal pela raiz. Não permita que isso cresça. Porque a partir do momento que você começa a achar que você é melhor do que alguém, não importa, por causa da sua cor, da sua raça, ou por alguma atitude que você fez, ou por qualquer coisa que seja, pelo carro que você tem, pelo emprego que você tem, quando você começa a achar que é melhor do que os outros, você está deixando o diabo fazer a sua cabeça. Porque se tem alguém que realmente fica incentivando isso, né? Esse egoísmo de que eu tenho que estar no centro, eu sou o mais importante, né? Essa arrogância é muito diabólica. O Senhor não, Ele nos mostra que nós somos iguais diante dEle e que no Senhor todos nós podemos ser perdoados. Se aquele homem odiado pela sociedade chegou lá, imagina, o político chega lá e ele pede perdão e ele sai de lá perdoado. Quando os dois saem daquele templo, quem que o povo ia olhar e falar assim, esse cara aí é de Deus? Tinha um religioso e tinha um cara lá que era odiado por todo mundo. Quem que você acha que o povo ia olhar e achar que era espiritual? Mas a realidade era muito diferente da aparência. Cuidado. Cuidado para que nessa história você possa ser a pessoa que sai perdoada. Você pode ser a pessoa que quando você para orar, você possa se levantar da sua oração perdoado. E não com motivos para querer se achar bom, se achar melhor, se achar arrogante. Diante do Senhor não existe lugar para pessoas grandes, não. Todos nós somos pequenos diante do Senhor, porque Ele é grande. E Ele faz grandes coisas na minha vida e na vida de todos nós. E por causa do amor de Deus e da graça de Deus e das coisas que Ele faz, nós somos importantes. Nós somos feitos maravilhosamente por Deus. E isso nos faz, sim, únicos e importantes. E nossa vida tem valor. Mas não porque eu sou muito bom, ou não porque eu sou melhor do que alguém, nada disso. É pela graça e pela misericórdia do Senhor. Que você, quando ora, possa ser como aquele homem que, ao se ajoelhar ali, ele podia ter um monte de erro, um monte de defeito, mas ele saiu de lá perdoado. Ele saiu de lá com Deus. E mesmo que a aparência do outro fosse mais bonita, era só aparência, não era mais nada. Que nós possamos lembrar do que é mais importante. Que não é a aparência, mas é o viver. É o coração. E o coração começa lá dentro, né, as mudanças, mas se tornam atitudes no mundo real. A gente tem outras histórias de pessoas que encontram Jesus, como Zaqueu, que também tinha esse trabalho odiado e era odiado pelas pessoas. E ele muda de vida. Ele muda as suas atitudes. Não é só um encontro de encontrei ao Senhor. Era um encontro de encontrei ao Senhor. De agora em diante minha vida vai ser diferente. E eu vou mudar as minhas atitudes. Que nós possamos mudar as nossas atitudes. Quando a gente encontra com Deus, é impossível continuar o mesmo. Que você possa sair de lá. Quando você for buscar ao Senhor, se você precisar pedir perdão ao Senhor, que você possa sair de lá diferente, perdoado, como aquele cobrador de impostos. Porque o outro homem chegou e foi embora do mesmo jeito. Que quando você busca o Senhor, você possa sair mudado, modificado. Onde quer que seja, na sua casa, no seu quarto, na igreja, onde você estiver buscando o Senhor, Ele pode mudar a sua vida. Então, bom dia, queridos. Fiquem com Deus e fiquem na paz.